Olá a Uhum, todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse encontro de hoje. Meu nome é Luísa França, sou psicóloga, falo em nome da Navegantes e em nome do CAIS, que é a nossa comunidade de mulheres migrantes de língua portuguesa. Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. A conversa de hoje é um dos encontros que faremos nesse mês de março, que é o mês das mulheres, e a proposta é conduzirmos conversas, bate-papos com mulheres migrantes, mulheres que estão em deslocamento, né? E sem mais delongas, né? Com muita alegria, com muita satisfação, eu gostaria de chamar a Solange, né? Que é a nossa convidada de hoje. Solange, sinta-se em casa, fique à vontade, né? Gostaria de pedir para que você falasse assim, né? Quem que é a Solange? Quem é essa pessoa, convidada de hoje? uhum. Muito obrigada, Luísa. Obrigada pelo convite, né? E por estar aqui com vocês. Estou muito lisonjeada, na realidade, em participar, porque acredito que é de uma responsabilidade muito grande, de todo modo, né? Ter muitas pessoas, ou ter algumas pessoas, ter pessoas a ouvirem o que a gente vai passar, mas também me sinto muito à vontade, graças a Deus, por estar aqui com vocês, né? A gente já vem de um relacionamento, do caso, então é muito gratificante. Pronto, chamo-me Solange da Silva, eu sou angolana. é, Falo assim com um pouquinho de sotaque brasileiro às vezes, porque eu tenho muitas amigas brasileiras, então a tendência às vezes é puxar um pouco. Eu sou casada, eu vivo em França há 3 anos, estou em contexto de expatriação há 3 anos. Tenho filhos, que também vieram comigo nesse processo. A Solange é uma mulher muito sorridente, sou uma pessoa normalmente muito otimista e também de muita fé. Eu profissionalmente sou consultora de desenvolvimento, trabalho com formação. Uhum. E durante esse processo de movimento, né, de migração que eu vivo, de alguma maneira toda essa mudança geográfica também acabou por gerar mudanças nas minhas atividades profissionais, claro, como também nas minhas atividades familiares. Pronto, essa é a Solange. Acho E que dá um pouco. Solange, assim, né? É um resumo do resumo, né? Que a É gente um vai resumo do resumo. aos pouquinhos aqui abrindo mais, né, na conversa. Mas Sim. assim, eu fiquei aqui pensando, né, como que a França entrou, né, nesse percurso seu migratório, por que a França, né? Assim, conta pra gente um pouquinho mais. Pronto, eu vim em contexto de expatriação. O meu esposo, ele trabalha numa empresa francesa, Uhum, e ele recebeu então essa proposta de mobilidade para poder vir para a França. Então pronto, nós conversámos, claro que foi sempre, né, conversado para ver. Sempre, assim, consigo dizer que nós de alguma maneira sempre tivemos esse desejo também, fora a questão profissional. E como família, nós sempre tivemos esse desejo. Nós sempre sonhamos de alguma maneira em ter um tempo de expatriação ou de movimentação para um país. Pronto, eu e meu marido já vivemos uma movimentação. Nós somos estudantes no Brasil, então moramos no Brasil durante o nosso tempo de faculdade e por em qual ter tido estado, Solange? no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Então, eu Uhum. acredito por termos vivido essa experiência, né, de mobilidade, de movimentação, também soubemos a importância enquanto família, enquanto pessoas individuais, e queríamos muito também que os nossos filhos um dia pudessem, né, experimentar, e se for conosco, melhor. Então, eu acredito que essa oportunidade que veio com o trabalho casou Uhum. muito bem com um desejo que já era nosso familiar. Então foi duas coisas que se uniram e casaram muito bem para nós. Uhum. Nossa, muito interessante, assim, né? Pensar em três culturas, né? Sim, Angola, Brasil, França, né? sim, Como que sim. você vê essa relação, assim, desses países, os contrastes, né? De cada cultura? É muito, muito diferente, né? Assim, Angola e Brasil, a gente tem muitas coisas parecidas
E assim, também tem uma questão aqui. Por mais que existam muitas proximidades, vou falar da minha experiência de movimentação entre Angola e Brasil, por mais que Uhum, existem muitas proximidades, por exemplo, nós somos países tropicais iguais, nós temos uhum, países que falam a mesma língua, uhum, existem muitas coisas culturais que de alguma forma se casam, mas ainda assim são culturas diferentes, né? O povo uhum, brasileiro, de alguma maneira, é misto. Existe uma misticidade muito maior no Brasil e fora, né, toda a demografia, um país grande, então você vê muitas pessoas de muitos lugares, diferente da realidade que eu sempre tive em Angola. Então já ter mudado para o Brasil, eu digo assim, gerou em mim, de forma particular, um aumento de visão de mim mesma, de alguma uhum. maneira. Então, já foi uma experiência que gerou assim um abrir de olho para o mundo, né? E me ajudou muito porque eu fiz essa movimentação bem novinha, tinha 17 para 18 anos e Nossa, então muito era bom. muito nova, né? Tinha ali 18 anitos, então era muito nova e eu acredito que assim com todas as dificuldades dessa fase, ainda assim foi importante para mim ter visto o mundo um pouquinho maior do Uhum, que o meu quintal, né? Então fez uhum, diferença, já fez diferença. uhum. Nossa, que interessante, assim. E foram quantos anos de Brasil? Foram 5 anos. Foram 5 anos. cinco anos. E nessa vinda para o Brasil, você já veio com ele? Era o seu companheiro ou você veio Não, sozinha? Como é que foi não, isso? eu vim sozinha, eu tinha 17 aninhos, então eu Aham, vim sozinha, eu conheci o meu, quer dizer, nós já nos conhecíamos em Angola, conhecíamos assim, mas começamos a namorar no Brasil. E uhum, aí ficou até os dias de hoje, graças a Deus. aham. Olha só. Eu fiquei aqui pensando também nessa questão, né? Porque o contraste do idioma, eu imagino que não tenha aparecido muito no Brasil, né? Sim. Assim, mas com a mudança para a França, né? Como é que isso apareceu assim, né? Como é que foi a chegada, né, na França, a questão Uhum, cultural, o idioma, né? uhum, Porque você trouxe que o clima brasileiro, né? sim, A cultura se aproximava um pouco ali com Angola e sim. tudo mais, o idioma, mas para a França já é um salto muito grande, né? Muito grande, totalmente diferente. Assim, respondendo a tua pergunta sobre a questão cultural. A França tem uma cultura completamente diferente. Eu confesso que também nunca foi, apesar de já ter tido esse sonho, esse desejo, nunca fui muito próxima, né, à cultura francesa. Né, tem aquelas pessoas que têm assim eu vou conhecer um pouco da cultura francesa, vou conhecer um pouco, mesmo, né, nunca tendo viajado para o lugar. Mas eu nunca parei para olhar para a cultura francesa. Eu confesso que eu tinha feito, acho que foi acho que 2018, eu decidi falar francês e entrei para um curso de francês, isso lá em Angola. Eu fiquei no Aham. curso, se não, acho que 2 semanas. No curso que eu desisti, eu disse, não, não é para mim essa língua, eu não quero mais. E me arrependo tanto, porque eu costumo falar com meu marido isso. Imagina se eu tivesse continuado no curso ali, eu já teria vindo aqui com esse assunto mais ou menos resolvido. E o que que Então, te fez na época entrar no curso assim de francês? O que que, né? na época era fazer alguma coisa diferente, era agregar algum valor diferente. Eu disse, eu vou fazer uma língua diferente, né? Esses momentos assim que a gente quer mudar e agregar alguma coisa que se calhar não está tão dentro daquilo que é o nosso dia a dia, a zona de conforto. Então decidi fazer um curso de francês. Confesso que já um pouco influenciada com esse desejo que nós sempre tivemos enquanto família de um dia ir para a França. Mas como Hum, não tínhamos datas, não tínhamos, era muita incerteza, eu disse, não vale a pena continuar a investir nisso. Mas a vinda para aqui foi muito diferente, o salto é muito grande, né? hum, Não só pelo facto da cultura em si, mas porque era um outro contexto. Eu já não era mais a menina de 17 anos, agora era uma mulher que tem 2 filhos, que tem um marido e que precisava ir para um país diferente. Então, eu acho que uma das coisas assim que primeiramente mexeu muito comigo foi a questão de gerenciar
toda a integração de todos, Hum, né? Eu sei que, pronto, somos pessoas individuais, mas como mãe e como esposa, de alguma maneira a gente fica com essa sensação de que precisa gerenciar a integração de todo mundo, né? Preciso ver se as uhum, crianças estão integradas, preciso ver se meu marido está integrado, preciso ver se eu, né, no final do dia eu estou integrada. Então, eu uhum, acredito que isso no início foi muito difícil, porque tudo era novo, a língua, a questão da comunicação, isso é uma coisa que a gente vai conversar. Vai conversar também, Luísa, porque eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, então para uhum, mim foi um sofrimento muito grande mesmo. Né, se sentir incapaz de falar, se sentir incapaz de entregar uma ideia, né, na essência daquilo que você de facto sente. Eu acho que isso é uma coisa que também para mim mexeu muito comigo, gerou em mim até mesmo alguns bloqueios, eu posso dizer assim, sabe aquela sensação de você tá num lugar e não, é uma coisa que eu não fazia, e eu acho que é interessante contar isso, é atender o telefone. Eu tinha medo de atender o telefone. O fixo tocava em casa e eu não atendia o telefone. Por causa da dificuldade de falar, por causa do receio de ter que articular ali uma ideia, uma informação, e eu não sei falar, então no início foi bem chato, bem chato. A questão de ir para a escola das crianças e ter que gerenciar todo esse processo, né? Então, eu acho que a língua, a questão da língua, a questão da cultura, porque também o francês é um povo, eu acho que, né, na minha experiência, bem fechado, né, eles são, pronto, eu acho que é um pouco da Europa toda, mas de alguma forma particular, na experiência que eu tenho, eles são fechados, não existe essa abertura, esse calor humano, principalmente, as coisas são muito, é assim, né? Diretas. O que você perguntou, o que você vai receber, nenhum a mais, nenhum a uhum. menos, né? Mais Não tem objetivos, né? mais objetivos e mais pontuais também. Então, essas questões, de alguma forma, mexeram muito comigo, eu particularmente, Uhum. né? E eu acho que acabaram sim por gerando também ao longo do processo essa busca por alinhar, né, todas as coisas que iam acontecendo. Uhum. E te escutando, Solange, assim, deu para perceber então que o início, né, dessa chegada na França, né, o início dessa adaptação ali com o país e tudo mais foi muito desafiador, né, porque de certa forma você também assumiu, né, abraçou todas essas responsabilidades, né, assim, Sim, colocou como se fosse realmente uma missão, né? sim, Sendo que, de alguma forma, você também estava vivendo essa integração, né? Esse processo, você estava vivendo junto ali com seus filhos, com seu marido, sim. né? E na época você lembra de ter encontrado assim estratégias que foram importantes para você, né? Que você lembra assim dessa fase que foi crucial, né? Para que você conseguisse sustentar, né? E dar conta desse momento. Pronto, eu acho que ter tido inicialmente esse pegar tudo e levar me gerou, sim, senhora, um peso de alguma maneira, eh, a necessidade de ter que estar a olhar, né, para todo mundo e para ver se todo mundo está de alguma forma integrado ou não e tomar isso como uma responsabilidade minha. Mas eu acho que ao longo do tempo, eu lembro-me que uma necessidade que eu tinha era de ter outras pessoas à minha volta que falassem a mesma língua que eu e vivessem as mesmas situações que eu. Então eu queria muito, nós chegamos e depois de algum tempo, eu queria muito encontrar, onde é que eu encontro pessoas, né? Que eu preciso falar, acho que também de uma forma particular é uma necessidade minha. Então, graças a Deus ter encontrado algumas pessoas e eu particularmente encontrei isso na igreja, né? Uhum. Pessoas que pudessem de alguma forma, né, ter essa mesma experiência, pessoas que falassem a mesma língua, pessoas que pudessem compreender todo o processo que eu estou a viver. Então, ter encontrado pessoas, eu acho que foi uma estratégia, que se calhar nem foi no sentido, né, detalhado, consciente,
mas foi uma estratégia que me ajudou muito a se calhar parar, a olhar, a também encontrar ali nessas outras pessoas e nas experiências das outras pessoas coisas que me ajudaram a colocar também os meus filhos, a falar com os meus filhos, a gerenciar. Então eu acho que foi isso, né? Ter outras pessoas, ir à busca de outras pessoas. Pessoas que também já vivenciaram a mesma coisa que você, Sim, né? Ou que de alguma forma já se adaptaram, já conhecem ali um pouco mais a sim, cultura, né? O sim, idioma e poder sinalizar, né? Quase sim. pegar na mão, né? Assim, eu fico Quase peguei. pensando que nesses momentos, né? Assim, onde muita coisa está acontecendo, né? Porque te escutando eu imaginei aqui muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, é Sim, o idioma, questões burocráticas, né? Que eu sei que a França sim, tem, né? sim, sim, Questões burocráticas muito muito, importantes, né? É também a escola, são os filhos, como é que cada um está, né? Assim, sim, e encontrar pessoas que te pega pelo braço, né? Segura na mão, fala, tô com você, sim. né? Assim, você não está sozinha, né? E isso de alguma forma é transformador, né? É sim, é sim. Eu acredito nas relações humanas, Luiz. Eu acho que Uhum, o ser humano precisa de pessoas. As pessoas precisam de pessoas. Então, eu acredito que as pessoas precisam de pessoas. Então, é, acho que também no impulso mesmo dessa necessidade de ter pessoas à volta, eu fui à busca dessa estratégia. Nem foi uma estratégia pensada, analisada, não, eu preciso fazer isso psicologicamente, né? Não foi uma coisa assim alinhada. Foi na necessidade de poder falar, de poder uhum, conversar, né? Assim como eu acho que todas as outras pessoas têm. Inclusive, eu falava no início, né, antes de estarmos online que hoje eu sentei com alguém neste mesmo impulso, né? Que eu acredito, pronto, 3 anos depois, eu fui essa pessoa que ajudou outra pessoa, né? Assim como eu também já fui ajudada no início por pessoas. Então eu acredito que nesse impulso. Essa pessoa precisava de alguém para conversar. Eu não conhecia, alguém mandou o número. Solange, podes ir sentar, podes conversar com a pessoa. E eu fui lá, né? E nós sentamos e conversamos e tivemos ali um tempo aonde só a escuta, né? Às vezes você pode não ter as respostas, porque as experiências, mesmo de movimentação, de migração, são diferentes, né? Mas eu acho que essa importância, o que tu falaste, às vezes pegar no braço é ter essa consciência de que eu tenho alguém que me pode dar alguma sinalização. uhum, Mesmo que essa pessoa não me dê o desenho todo feito, né? Mas ela vai me sinalizar, ela vai me dizer, não, aqui é assim, é para a direita, é para a esquerda. E eu vou fazer o meu caminho, mas eu tenho alguma coisa, né? Eu não vou fazer o caminho a seco. Eu não vou fazer o uhum, caminho sem saber nada. Então, eu acredito que isso gera segurança. Foi um pouco disso que eu também tive hoje nessa conversa, né? Essa geração de segurança, essa geração de conforto. Eu acho que às vezes as pessoas precisam disso, e principalmente num contexto de mudança, né? Você sai do teu conforto, do que você uhum. conhece, das pessoas que você tem, você sai de uma estabilidade, né? Diria assim, em todos os níveis, para principalmente os primeiros momentos, os primeiros meses, Uhum. os primeiros, né? Para um momento muito turbulento, muito turbulento. Assim, parando agora, assim, para poder pra olhar lá para trás, é mesmo muito turbulento. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É ter que Uhum. fazer o documento, tem que ir na mairie, tem que ir na prefeitura, tem que fazer o negócio da casa, tem que procurar a casa, é muita coisa. É muita Uhum. coisa. E o tempo das coisas, né? Às vezes as coisas ali não vão acontecendo no momento que a Não gente vai acontecer. espera, Sim, né? Assim, e te escutando, Solange, sobre esse relato, né, que você trouxe e tudo mais, fiquei aqui pensando também que, de alguma forma, como que você replicou isso, né? Porque você também foi acolhida, foi apoiada, sim, foi ajudada ali, nos momentos iniciais que você precisava, sim, né? E como que você, de alguma forma, não hesitou, né? Assim, em acolher também essa sim, mulher, né? Quando ela te sim, procura. E eu achei bonito isso, né? Porque, de alguma forma, você tem total clareza que
você precisou de apoio naqueles momentos iniciais, mas que também você gostaria de construir o seu caminho ali, talvez Sim, pegando uma pecinha né, daquilo que uma pessoa te falou, né, sim, contando com o apoio de outra, quase isso mesmo. formando um mosaico, né, assim, dessas experiências, né? Achei isso muito bonito. Isso mesmo, foi dessa forma, porque as pessoas têm, né, experiências diferentes, como você disse, e eu acredito que é meio que, não sei se é natural, mas ao longo do tempo, nós vamos pegando nessas coisas que a gente ouve e que geram conforto no nosso coração, porque também existem muitas coisas que geram medo, né? Vou contar aqui uma experiência. Antes de eu vir, eu conversei com uma amiga que também já tinha tido esse processo de expatriação para aqui para Paris. Como eu disse, eu não conhecia muitas coisas, né? Tipo, todo mundo olha, Paris, ui, Torre Eiffel, mas eu nunca tinha, né? Um pouco mais. E, Luísa, essa amiga minha que ficou aqui por, acho que um ano e alguma coisa, eu ligava pra ela e ela só falava: Não, é horrível. Não, você não vai gostar. Não, não sei o que, não sei o que. Ela me pintou um quadro É mesmo. E o que que ela falava assim que era ruim? terrível. O tempo não é Tudo. bom, chove muito, as pessoas são horríveis, as pessoas não são Uhum, simpáticas, é muito difícil, a língua é muito difícil, você se uhum, sente muito sozinha, você não tem apoio da empresa, olha, um monte de coisas. uhum, Mas sabe aquele, você ligava e a pessoa tá tum. E assim, graças a Deus, eu tenho essa noção de que não significa dizer que não seja verdade, é a experiência da pessoa, né? uhum, É como tudo aquilo aconteceu para aquela pessoa, é como o momento que aquela pessoa estava a viver. Eu acredito que tudo isso influencia, né? uhum, É, você me diria melhor, você é psicóloga, mas eu acho que tudo isso influencia, né? O estado, né, da pessoa mental, não sei. E eu acredito que também isso deve ter influenciado um pouco para essa pessoa ter visualizado a uhum, experiência dela dessa maneira. uhum. Acontece que ela estava justamente a trazer essa mesma visualização para mim que não estava ainda a viver. Então eu estava, Aham. né, eu ainda Foi não o tinha time chegado. das coisas, né? Isso, eu ainda não tinha chegado lá, mas eu já estava apavorada, assim, tipo, meu Deus, Uhum, então é horrível, vai ser horrível. sim. Então, também acredito que gera esse balanço, assim, porque você vai ouvir coisas que não vão te gerar segurança, mas Uhum, eu acho que como seres humanos nós sempre buscamos estar perto de quem nos gera segurança, né? Quem vai uhum, falar uma coisa que não vai dar certo, não vai, tenta dessa maneira, eu acho que dá, não vai, faz, né? Acho que nós buscamos esse conforto, né? De alguma forma, esse acolhimento. Então, eu acredito que ao longo do caminho eu fui construindo esse processo dessa maneira, que eu acho que ainda continuo construindo, né? uhum. Eu achei interessante assim esse equilíbrio, né, que você buscou, nem ir ao extremo demais, né, para colocar aquela experiência talvez como extremamente negativa ou que tudo daria errado, mas também não romantizar demais, né? Assim, Sim, parece que de alguma forma isso contribuiu para você conseguir pensar de forma mais prática, né? Talvez ali sim, no sim, planejamento, né? sim, E Solange, assim, voltando um pouquinho nisso que a gente está falando também de comunidade, né, de experiência com outras mulheres, fiquei aqui curiosa, né, para te escutar um pouquinho mais sobre como foi a experiência com o CAIS, né, assim, é, e eu só vou introduzir um pouquinho, né, o que que é o CAIS aqui para quem estiver nos escutando. O CAIS é a nossa comunidade de mulheres migrantes de língua portuguesa, que faz parte aí do ecossistema da Navegantes, né, que tem como ideia, né, principal ser uma comunidade, né, um espaço de partilha, de troca entre mulheres que estão em deslocamento, no movimento aí da migração, né, e a Solange teve a oportunidade, né, de participar de uma das edições, e nós estamos caminhando para a quinta edição agora, né, nesse mês das mulheres, e estamos muito felizes, assim, né, com todo esse movimento, toda essa possibilidade.
E por isso eu acho que seria também importante, Solange, assim, que você partilhasse um pouquinho como Uhum. é que foi essa experiência, tá num espaço também com mulheres majoritariamente brasileiras, né, e tudo mais. Mas como é que foi isso, assim, para você? A experiência do Carlos foi muito boa mesmo. Eu costumo aconselhar, costumo falar, costumo indicar, mas assim, a minha experiência foi muito importante para mim, primeiro, ter ouvido mulheres, ter também falado. Eu lembro-me de alguns dos exercícios que fizemos. Um deles foi aquele das fotos, né? Que a Uhum, gente fez, muito marcantes. Assim, eu acho que todo esse processo de movimento nos faz, de alguma forma, não esquecer de nós, mas ficarmos meio suspensas, né? A uhum, gente fica meio suspensa, assim, como se estivéssemos assim a flutuar, né? Nós não estamos lá, não estamos cá e estamos ainda a tentar encontrar o nosso lugar. Eu, pelo menos, né? Na época em que tive a oportunidade de estar com o Cash e gerou em mim essa possibilidade de colocar os meus pés no chão por algum momento. E a mudança de mindset em relação à casa, eu ainda estava muito com essa questão de onde é que é a casa, né? Qual é o lugar que a gente chama de casa? sim, E me ajudou muito nisso, né? Me ajudou bastante nisso. Me ajudou também na questão de discutir sobre a questão da comunicação. Nós falamos sobre a comunicação, a dificuldade, né? O que não é só não saber falar o idioma, né? É perder a voz em alguns momentos, né? É deixar de... Ah, tem algo que eu acho que a Marina tinha falado que era. Não, acho que uma das meninas falou na época que era você conta uma piada e não é mais piada, né? Porque mesmo que você consiga falar no idioma, né, no francês, no inglês, sei lá, no não teu chega da idioma, mesma forma, né, na não outra chega da mesma pessoa. forma, não toca a pessoa da mesma forma. E como é que você lida com isso? Então, me Uhum, ajudou muito a ouvir as experiências, aprender juntamente com todas as mulheres que ali estiveram. Me gerou cada vez mais esse equilíbrio, essa noção de tentar, em todo o tempo, olhar para as coisas primeiro aqui dentro, para mim, para a minha perspectiva, e depois gerar uma informação, não só eu me senti assim, mas tentar fazer uma leitura primeiro. Então uhum. foi maravilhoso, assim. E é interessante, assim, te escutar e perceber que a sua experiência foi primeiro também de poder escutar outras mulheres, né? Então, essa abertura de estar no CAIS também para, né, acolher essas mulheres, mas também saber que é um lugar de partilha, né? Sim, Um lugar onde você pode se sentir segura, né? sim, sim. Mas também é uma troca, É né, uma em que troca. você escuta essas mulheres, se identifica, aquilo te toca ao ponto de você também querer falar sobre Sim, isso, né, querer sim, falar da sua experiência, sentir acolhida. Uhum. sim. Eu fico assim meio, quando eu falo assim a alguém sobre um grupo terapêutico, sobre o CAS, sobre a busca de ajuda, sobre conversar com alguém, eu fico às vezes meio que é, assim, para mim me causa muita ansiedade, se calhar, ver que algumas pessoas não buscam isso, né? Quando eu converso com alguém, mas tu estás a viver esse processo. Você conversou com alguém, você foi à busca de alguma coisa. E a pessoa tá Uhum. ali, não, eu tô vivendo só. Porque eu acho que é isso, essa troca, ouvir outras pessoas, mesmo que você não pense, eu tenho coisas para dar, mas você tem coisas para se calhar aprender e também para dar. Eu acho que esse passo de estar num ambiente seguro, sentir, né? Algumas pessoas precisam isso, primeiro ver, ganhar confiança e tudo, para depois ver outras mulheres falando, você também sente essa abertura, mas eu acho que sempre se ganha, sempre existe uma troca muito grande de crescimento, né, muito Uhum. grande, que é muito prazeroso, principalmente nesse contexto, né? Que eu acho Uhum. que nós mudamos muito, que muitas coisas em nós mudam, que nós não Uhum. temos as mesmas pessoas 24 horas sobre 24 ali ao nosso lado, o fuso não é o mesmo.
você gostaria de contar uma coisa, mas a pessoa. Então, ter pessoas que entendem o que você está a viver e falar com essas pessoas, eu acho que é o ouro sobre o azul. Nossa, muito legal de escutar, Solange, assim, né? E a sua sensibilidade também em perceber que às vezes algumas mulheres, né, algumas pessoas não estão tão atentas a isso, né, a essa possibilidade e tudo mais. É muito legal, assim, te escutar. Escutando, eu fiquei também um pouco curiosa de saber como que está o seu contexto atual, principalmente o profissional, né? Assim, Uhum, como que você tem lidado com a experiência agora na França, né? Como que tem sido essa experiência aí para você, profissional? uhum. É, isso tem uma coisa que a gente nem falou, né? Mas pronto. Eu falo demais também, perdão. A questão profissional, hoje, primeiro deixa eu fazer um contexto. Quando eu estava em Angola, eu trabalhava com, né, sou consultora de desenvolvimento, de formação estratégica e desenvolvimento e formadora. Então, ter a notícia, ou ter esse convite, ter essa oportunidade de vir, é o que mexeu muito, particularmente para mim, enquanto esposa de expatriado. Meu marido estava a vir trabalhar, os meus filhos estavam a vir estudar, e eu tinha que deixar o meu trabalho para vir. Então, eu Uhum, acredito que esse é um assunto interessantíssimo, que eu acredito que, assim, ter vivido isso gerou em mim muitas coisas. No início foi com uma resistência muito grande, confesso, e um peso muito grande, porque eu estava num momento profissional muito bom. Eu fiz uma transição de carreira, eu sou formada em engenharia de petróleo, mas eu tinha vivido uma transição de carreira já há algum tempo, e eu sim. estava a começar a dar passos significativos dentro dessa nova profissão, né, enquanto consultora de formação estratégica e desenvolvimento e formadora. Então as coisas estavam a acontecer para mim em Angola. Não era o meu plano sair de Angola. Sim. Mas o contexto familiar, confesso que pesou muito e foi justamente por conta disso que eu decidi abrir mão por aquele momento para vir. E é claro que quando tomamos uma decisão dessa, nós fizemos planos, tentamos de alguma forma nos organizar, profissionalmente, criar uma estrutura, mas como o processo de mobilidade, ele é muito como é que eu posso dizer, muito pesado, não diria pesado, que é para não trazer aqui uma ideia de só o sofrimento, né? Mas ele requer muitas coisas, ele exige muitas Uhum. coisas de nós. É desafiador, né? É desafiador, essa é a palavra, obrigada. E eu Uhum. acredito que eu não estava, eu acho que ninguém nunca está, né? Na minha visão, mas eu não estava 100% preparada para tudo, né? Para carregar tudo aquilo e, na realidade, até mesmo para as negações que eu tinha que ter. Ah, eu lembro-me que teve uma palavra interessantíssima que a Bárbara trouxe quando estávamos a fazer o processo de terapia, só que agora esqueci-me, mas é algo que estava ali no Instagram também, é que é a negação, não, que é negar coisas, né? Eu acho que tem esse processo. E eu não estava Uhum. pronta para aquilo que eu ia perder, é isso. Tem a questão do Sim. perder. Eu não estava pronta para aceitar perder o que eu ia perder. Ah, mas significa dizer que eu perdi tudo, que não, mas naquele momento era uma decisão de ganhar e perder, né? De perdas e ganhos. Uhum. E eu acredito que eu não fiz não olhei a tela grande. E quando eu cheguei aqui, no primeiro momento era aquilo, tá? Eu tomei essa decisão para minha família, então eu vou pegar tudo. E eu acredito que também foi por esse motivo. Inicialmente, quando eu falava sobre a questão de pegar a responsabilidade de todo mundo e seguir, porque eu queria muito, tá? Eu não tô a olhar mais assim, né? 100% para a minha vida profissional, então. Nesse Uhum. desafio, como mãe, eu tenho que pegar tudo, eu tenho que ser também a melhor mãe do mundo. Agora, já que eu tô Tinha aqui, uma cobrança muito grande, a então, né, cobrança Solange? começou a existir muito grande, de Uhum. fazer bem aquilo que eu decidi fazer. Só que, ainda assim, era muito camuflado essa ideia da perda. Eu não olhava, e isso também é uma coisa que me ajudou muito, Cas. Me ajudou muito ter conversado, ter visto mulheres falarem sobre a sua vida profissional, as dificuldades que também viveram em conseguir manter. E inicialmente eu vivia meio que numa negação, né? Como se eu não estou a perder nada.
Uhum. sem olhar para as coisas como de facto elas estavam a acontecer. E sim, eu continuei a fazer alguns trabalhos, porque como formadora eu consigo fazer formações online e ter essa facilidade muitas vezes de ter contactos com outras instituições, com instituições e fazer algumas formações online e me manter ativa. Luísa, uma coisa que eu preciso é de criar. Eu necessito. Acho que quando eu crio alguma coisa, eu me sinto viva. Então, para mim, a necessidade de estar a criar alguma coisa, estar ali em movimento nesse sentido, me fazia muita falta no início. Uhum. Desculpa estar aqui a trazer esse contexto todo, mas era Fique à para vontade, tô tentar explicar. adorando aqui te escutar. Era tentar explicar como é que eu fui caminhando nesse sentido em relação à minha vida profissional. Uhum. E eu confesso que fui fazendo, sim, algumas formações, tendo algumas oportunidades, e eu fazia até 2024 eu ainda fazia muitas formações com Angola. Mas eu confesso que depois também, não estando lá presente, algumas coisas foram ficando, não fazendo tanto sentido. Acabei por me focar em fazer uma especialização, em estudar, em focar aqui. Porque o que é que aconteceu comigo? Quando eu comecei a olhar para essa questão profissional, eu ficava lá e era como se eu pudesse dividir a minha vida, tá? Eu, Solange profissional está em Angola, Solange mãe, esposa está aqui em França. Mas isso não foi saudável para mim, não me fez bem. E aí, né, tendo essa noção, né, olhando para essa questão de que eu precisava admitir que sim, existem coisas que já não vão ser como eram, não tem como eu manter uma vida lá, sendo que eu estou aqui. Eu posso sim ter uma visão diferente, uma abertura diferente e um posicionamento diferente, sendo que eu estou aqui. Então, ter construído isso tem me levado hoje, atualmente, a poder fazer coisas pontuais. Eu tenho fui para Angola agora em dezembro, o que me permitiu, né, dar a minha cara, reforçar algumas atividades e algumas parcerias lá, de Sim. trabalho. E atualmente eu trabalho como formadora, faço algumas mentorias com adolescentes, eu sou orientadora vocacional, Uhum. então faço mentorias com adolescentes, oriento a escolha profissional. Então tem sido essas as minhas atividades, de criação Uhum. e muito pontuais. E eu acredito que hoje muito mais voltadas a me manter ativa, a fazer aquilo que eu gosto, a fazer aquilo que vai me gerar essa atividade enquanto profissional. Sei que não é o que eu fazia lá 100%, porque eu não estou mais lá nesse contexto, mas hoje, atualmente, eu me encontro, ainda assim com alguma necessidade e desejo de continuar a buscar, a crescer, a estudar. Tenho estado, por exemplo, hoje muito focada, em buscar capacitação aqui em França, em francês, para gerar também esse engrandecimento assim no meu processo, né, profissional. Então tem sido esse um pouco, a minha visão enquanto Solange profissional. Mas Uhum. tem ido bem, eu me sinto bem, né, que é o mais importante. Eu acho que ter tido a consciência de que existem algumas coisas que pararam e precisaram parar, mas não significa dizer que eu preciso parar, não, eu preciso é me transformar nesse processo. Eu preciso olhar para as possibilidades e oportunidades que existem dentro desse contexto, que não são aquelas, mas são outras. Então, tem sido isso. Nossa, Desculpa, Solange, Isa. assim, não, que aula, né? Eu Eu falo acho que muito. foi muito interessante, assim, perceber o caminho que você foi trilhando também, um caminho de muito movimento, né? De Sim, alguma forma, de pensar que o movimento ali te traria respostas, aprendizados, né? E o seu desejo, assim, né? Eu achei muito bonito isso, o seu desejo por criar, né? Criar coisas novas, e como o seu trabalho também como consultora, te propicia isso, né? Porque a cada pessoa que você atende, a cada, né, novo jovem ali que você eu presta esse converso. serviço, conversa, novas possibilidades, né? Sim, Uma nova forma de criar, uma nova forma de pensar ali a carreira daquele jovem, né? De alguma forma, casar isso, né? O seu sim, desejo com
o trabalho, assim, né? E muito interessante também, assim, ver que, de alguma forma, você tem tentado se aproximar mais da cultura francesa, né? Assim, fazendo as coisas aí, em loco, né? Como que isso também Sim, pode te trazer novos contatos, né? sim, Relacionamentos, sim, network aí com as pessoas que você for conhecendo, né? Então, uma experiência, assim, muito rica, né? Nesse trânsito sim, todo, né? sim, De sim. voltar também para o seu país, né? De aprender algumas coisas lá e retornar. Isso mesmo, tem sido muito interessante. Há tempos, acho que no início do mês, eu fui convidada também para fazer um podcast aqui, só para você ter noção, Legal, para fazer um podcast que inclusive acho que vai sair nessa sexta-feira. Eu tinha comentado com a Bárbara, inclusive, quando ela falou comigo sobre o podcast, que naquele dia eu estava aí gravar esse podcast que me convidaram, que assim. Eu percebo que ter feito esse movimento e esse posicionamento me trouxe coisas que pronto, né? Nossa cabeça vai pensando assim, que se calhar eu poderia ter tido, né? Essas oportunidades, ter feito 2024, mas como eu ainda estava muito lá, né? Eu já estava aqui há um ano, mas eu ainda estava muito lá, estava a olhar muito para as coisas de lá, então não tinha como eu ver as oportunidades que estavam a acontecer aqui. sim. Então, assim, ter sido convidada para estar nesse podcast, onde eu falei, a questão era mesmo essa, a questão de mobilidade e posicionamento, né? Hoje, posicionamento profissional, saber o que é que eu tenho feito, como é que eu lidei com todo esse processo, ter participado de algumas conferências ligadas à minha área de trabalho, né? Agora, aqui ter conversado com pessoas, assim, esse ano, né, já esse ano, acredito, e um pouco do ano passado, no final, falei com tantas pessoas, conheci tantas pessoas que eu fico assim, poderia ter feito isso em 2024. Poderia ter conhecido essas pessoas, poderia ter... Mas eu vejo isso, percebo que eu estava muito lá, não queria ter que Aham. largar, não queria ter que assumir que de facto eu tinha feito um movimento, sabe? Quando nós nos movimentamos fisicamente, mas mentalmente ainda Uhum. estamos presas ali no lugar, então isso de alguma forma gerou isso. Mas hoje me sinto bem, né? Me sinto bem, sinto que as coisas estão a andar e é isso. Muito interessante, Solange, assim, e a gente está caminhando, né, para o finalzinho, Sim, e quem estiver vendo a gente pelo YouTube e tudo mais, eu peço desculpas aí pela questão da câmera, problemas técnicos, mas a gente seguiu aqui. eu sei. E para gente, né, para gente encerrar, Solange, assim, Sim. gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as mulheres africanas, para as mulheres latino-americanas que estão pensando em migrar, né, ou que já estão vivendo a experiência da migração, assim, né? Uhum. Qual mensagem que você gostaria de deixar para elas? Pois. Olha, para todas as mulheres da CPLP, né, que falam português, eu gostaria primeiro de dizer que todo o processo de movimentação, ele gera movimentação, né? É retórico, mas é real. E essa movimentação, ela não é só física, você vai movimentar. Tudo em você vai movimentar, psicologicamente, espiritualmente, para quem acredita, você vai movimentar, você vai mudar de geografia. Eu acredito que mudar de geografia muda a nossa visão. Você deixa de ver o que você via anteriormente. Então, se eu pudesse dar um conselho a partir da minha experiência, é justamente isso que eu acabei de falar aqui no final. É você aceitar essa movimentação e essa mudança de visão. Não significa que você via não serve mais ou não é mais aquilo, mas que de alguma forma se amplia aquilo que você vai passar a ver. Foca naquilo que você vai passar a ver, se mantenha naquilo que você vai passar a ver, aceita essa nova geografia e essa nova visão que você tem hoje, porque eu acredito que oportunidades vão existir se nós estivermos ali de corpo, mente, alma e espírito, se nós estivermos de facto naquele lugar. Então, eu acho que esse é o principal conselho que eu deixaria, é se manter de facto naquele lugar,
Busque em todo o tempo ter pessoas à tua volta, né? Eu também acho que isso é importantíssimo. Busque conselhos, experiências, ouvir outras pessoas. Claro que as experiências nunca são as mesmas, mas ter essa capacidade de peneirar tudo aquilo que você vai ouvir e receber dos outros vai te ajudar de alguma maneira a construir um caminho que é teu, claro, que é teu. Mas sem nada também é um pouco difícil. Então, tem essa capacidade de ouvir outras pessoas. Acho que é isso. Ai, que episódio especial, Solange, assim. Se Obrigada. pudesse, né, ficaria aqui mais horas te escutando, né, aprendendo com você Obrigada. e, Obrigada. né, para a gente finalizar, assim, né, gostaria de agradecer de forma muito Obrigada. genuína mesmo, assim, né, o tempo que você doou para estar aqui com a gente, né, a essa partilha tão generosa, né, da sua parte em trazer as suas experiências, os desafios, né, como que você também foi lidando com essas situações, aprendendo, né, tanto ao longo desse processo. Hum, E é um episódio assim para a gente voltar várias vezes e escutar de novo, né? Porque são palavras muito preciosas assim que você trouxe. E obrigada. no mais, agradecer, né?